Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Vejam Essa História. Esse canal foi pensado para ser, assim, um apoio, uma colaboração com os alunos, para os alunos do SEJA Dr. Oswaldo da Cunha Fonseca, aqui de Valência também, de Barra do Piraí, que nesses períodos de isolamento social estão meio perdidos em relação aos seus estudos, mas também vai servir para outros alunos de outras unidades escolares, professores, talvez curiosos em relação à história. Não serão vídeos assim muito detalhistas, pelo contrário, vamos falar de maneira bem rápida, bem sucinta em relação aos pontos mais importantes dos fascículos da rede SEJA, para que eles possam entender um pouco melhor aquilo que estão estudando dentro da história. Nesse primeiro vídeo vamos tratar do que vem a ser a história, como ela se processa, como ela funciona, como ela é estudada, a importância da história. Começando falando exatamente a respeito da questão da história ser ou não uma ciência. A história é uma ciência, a história não é uma ciência. Isso é uma discussão muito grande ainda dos historiadores. Alguns afirmam que sim, a história é ciência, outros dizem que não, a história não é ciência. Não vamos entrar no mérito da questão. Vamos apenas dizer que a história possui um método. Método é tudo aquilo que é necessário para que uma ciência se processe, para que ela seja feita, para que ela seja estudada. Então a história tem um método? Tem. Um método de estudo. Sem isso nós não podemos alcançar o conhecimento histórico. Não vamos estudar a história, começar a ler tudo quanto é livro de história de forma alucinada? É lógico que não é assim. Temos que ter um caminho, um método para alcançarmos o conhecimento histórico. Para que serve a história? A história estuda o passado, estuda o tempo, como a gente escuta muito, ainda hoje, infelizmente? É lógico que não. História não é estudo do passado. Estudo do passado não existe. A história ela vai procurar entender o fato que ocorreu em um determinado período, mas não pelo passado em si. Ela estuda esse passado no presente, no tempo atual. Tanto que hoje a gente fala até, inclusive, de história do tempo presente, o que está ocorrendo agora. Está rolando no mundo agora. É história já. Porque nós fazemos história a todo momento, a todo dia, a todo minuto nós fazemos história. Eu posso dizer que a história é a única ciência que aumenta a cada segundo. Porque a cada momento que passa, a cada minuto, segundo que se passa, várias pessoas pelo mundo afora estão fazendo história. Nós estamos fazendo história. Nós estamos registrando a história. O registro histórico é feito através de documentos, vamos falar mais adiante. Então, um conceito que eu gosto muito de utilizar sobre a história, um conceito rápido, um conceito sucinto que diz que a história é a ciência dos atos humanos no tempo. Traz todos os elementos para entendermos o que vem a ser a história. É o estudo dos atos humanos, aquilo que nós fazemos como seres racionais. Até alguns como seres racionais, mas que agem de forma irracional. Porque coisas que nós vemos na história até os dias de hoje são completamente fora da racionalidade do bom senso, feitos por pessoas assim, totalmente sem noção, como se diz hoje. Mas são coisas que são produzidas mediante o raciocínio, o nosso pensamento, que é ordenado para promover, para organizar, fazer alguma coisa. E no tempo. Por que no tempo? Para estudarmos o tempo? Não, porque nós precisamos entender o contexto que aquilo ocorreu. O período em que aquilo ocorreu. Nós não podemos nunca analisar um fato histórico de 100, 500, 1000, 2000 anos atrás com o pensamento do século XXI. É um engano que muitas pessoas, até alguns historiadores, infelizmente, cometem. Analisar coisas que ocorreram anos, séculos, milênios atrás, com a mentalidade de hoje, isso é um absurdo. Porque a mentalidade era outra, a visão de mundo que se tinha era outra. Então, o que faz com que determinada pessoa, grupo de pessoas, uma sociedade inteira, faça certas coisas que hoje nós consideramos absurdas? A legitimidade. O que é legitimidade? É um conceito importantíssimo em história. O que é legítimo? Aquilo que a cultura aceita como tal. A minha cultura aceita aquilo como certo. Então, a cultura daquele povo é essa. Mas eu acho um absurdo, porque se processou aquele fato histórico. A ideia era outra. Não podemos julgar o fato histórico. A história não julga, ela analisa, ela procura interpretar, entender, compreender o processo histórico. Não julgá-lo. Não podemos voltar atrás para corrigir nada, mas podemos, daqui em diante, tentar fazer algo de melhor. Lógico que história também não é uma fábula, vamos ter uma lição de moral.
não corrigir, não errarmos nós. Também pode, mas não é isso que a história é ciência. Ela procura entender como nós chegamos aqui e o que nós vamos fazer daqui para frente. O que nós vamos fazer de melhor daqui para frente. Então a história, ela é uma ciência que se ocupa dos atos humanos, tudo que nós fazemos como seres racionais, não como seres biológicos. Para que possamos entender isso, precisamos ver o contexto histórico, ou seja, o tempo que aquilo foi feito. A legitimidade da época dizia que aquilo ali era aceitável. Podemos não aceitar hoje. Nós vemos hoje em dia muitas culturas pelo mundo afora, com comportamentos completamente distintos um do outro, e que nós achamos estranhos, mas aquela cultura considera como normal. Então, o tempo é um conceito importante na história para isso, e a contagem do tempo é para que nós possamos ambientar, não só no tempo, mas também do ponto de vista espacial. Daí a geografia é uma ciência que colabora muito com a história, e os calendários existem tentando fazer com que o homem conte o tempo. São vários calendários que nós temos. O nosso calendário, no mundo ocidental, vários países, América, Europa, parte da África, até da Ásia mesmo, da Oceania, usa o calendário ocidental, o calendário cristão, que tem como ponto de partida o nascimento de Cristo, provavelmente o ano 1 da nossa era. Mas nós temos outros calendários pelo mundo, bom conhecido, o calendário judaico, também mais na frente, nós temos 2021, eles contam o tempo a partir de outro ponto de vista. O calendário muçulmano, que é diferente, o calendário chinês, que ficou muito famoso agora, com toda essa problemática que estamos vivendo, falando do calendário chinês. Os povos da América, que utilizavam dos calendários aqui, mostro para vocês, uma curiosidade apenas, um presente eu ganhei de uma conhecida minha, professora também já aposentada, trabalhou comigo muito tempo, no colégio, e que ela trouxe para mim. Isso aqui é um calendário asteca, ela trouxe já também do México, não é a original, obviamente. É uma réplica, mas é uma réplica fidedigna de um calendário asteca. Eles contavam tempo mediante isso aqui, como nós usamos um relógio, como usamos um calendário de parede hoje, uma agenda, coisa do tipo. Então, o tempo é importante na história para entendermos isso, como que a história se processa. E o tempo é um processo dinâmico. Nós estamos vendo isso hoje em dia, não é? O tempo parece estar indo mais rápido, correndo, passando muito mais acelerado. Na verdade, é a nossa vida que está corrida. A Terra está girando na mesma velocidade sempre, a sucessão das estações, do ciclo do tempo são os mesmos. Nós é que estamos com uma vida muito corrida. E nesses dias começou a frear um pouquinho, porque nós estamos praticamente em casa, né? Por causa dessa situação toda que estamos vivendo. Então, estamos vivendo um pouquinho mais devagar. Cada dia está sendo vivido de uma maneira diferente. O tempo não para, já cantava Cazuza. E eu não gosto muito quando eu escuto algumas pessoas até falando de história, no seu tempo era assim. O que é o meu tempo? O meu tempo é o tempo que estou vivendo hoje. É o tempo que nós estamos aqui ainda agindo, atuando, vivendo a nossa história atual. Que nós já passamos por outros tempos diferentes, mas nós estamos no nosso tempo ainda. Falar o seu tempo quando nos referimos aos nossos avós, bisavós que já morreram. Então, eles não estão mais aqui. O tempo deles, quando eles estiveram aqui, era diferente. Há um tempo atrás, era diferente. Mas o meu tempo está aqui, porque o tempo não para. O tempo continua em frente e nós vamos com ele. É um processo ininterrupto de sucessão dos minutos, das horas, dos dias, dos anos, dos séculos e por aí vai. E como a história é estudada? Através dos documentos. Documento é tudo aquilo que me traz informações sobre uma pessoa, sobre um fato, sobre um grupo, sobre uma sociedade. O primeiro documento que nós recebemos, assim que nós chegamos a este mundo, a certidão de nascimento, que é um documento que traz informações sobre cada um de nós. Data de nascimento, local, nome dos pais, dos avós, o nosso nome completo. E ali são informações que dizem respeito à nossa história individual, à nossa história particular. Que às vezes até, se nós nos tornarmos um dia, né? Nosso sonho de tornarmos uma pessoa famosa, um dia sermos um grande líder de uma área qualquer, então aí essa nossa história individual se tornará pública. Nós entraremos na história pública, na história como ciência em si. Mas por enquanto nós não somos famosos, então vamos continuar com a nossa história
particular aqui e fazendo parte, obviamente, de um contexto muito maior que a história nacional, a história mundial. Tudo funciona hoje, ainda mais em tempos de globalização, né? Tudo está interligado. O Brasil não está sozinho no mundo, nós vivemos num contexto mundial, respeitados cada um a sua cultura, a sua nacionalidade, as suas fronteiras, mas nós vivemos num mundo que está interligado. E a história é estudada através de documentos ditos escritos, em primeiro lugar. Estamos aqui, dentro cercados dos meus livros, né? Tem muito ciúme deles, tem vários livros aqui, não só de história, que traz a verdade histórica completa. Isso não existe. Não existe verdade histórica completa, não existe verdade completa de nada. Para você falar a verdade. A história, ela trabalha com relatos do passado, que estão aqui nos livros, revistas, jornais, diários, cartas e outros, livros mais antigos, livros mais novos, como esse aqui que eu ganhei. Agradeço muito a pessoa que me doou esse livro, que é uma coleção de história das religiões, editado em 1956. Né? Mais antigo do que eu. Essa coleção é mais velha do que eu. E tem livros mais novos. Aqui, por exemplo, essa coleção preciosa de História do Brasil, do Pedro Calmon, historiador brasileiro, famosíssimo, que escrevia numa época que o texto hoje é totalmente diferente dele, mas é uma fonte de informação valiosa, porque nós não podemos acreditar, obviamente, tudo que está escrito ali, nós temos que analisar se realmente é aquilo ali ou não. Mas, no início do século XX, um grupo de historiadores franceses, entre os quais Marc Bloch, autor deste outro livrinho aqui, Apologia da História, ou seja, a defesa da história, eles vêm dizer que a história ela pode ser estudada, sim, através dos documentos escritos, mas também através de outros tipos de documentos, como relatos orais, a chamada tradição oral, aquilo que é passado de geração em geração, fábulas, mitos, contos de fada, que antes de serem transcritos por escrito, antes de virarem filmezinhos, desenhos da Disney, eram relatos orais. E aqui eu chamo a atenção fazendo um marketingzinho sobre esse livro aqui, brincadeira. É só para vocês verem que esse livro que eu publiquei uns anos atrás, junto com a secretária aqui da Associação dos Ex-Combatentes de Valença, que eu agradeço por ter abraçado essa ideia que eu tive, esse livro reúne depoimentos e imagens de ex-combatentes de Valença e da região, que estavam se perdendo. Vários estavam morrendo, estão acabando. Então nós pensamos em quê? Em preservar a memória deles, daquilo que eles viveram na Segunda Guerra Mundial. Mas temos também a tradição dita pictórica, pinturas, quadros, gravuras, estampas, fotografias, tudo isso é relatório de esculturas. Vemos aqui, por exemplo, uma réplica, essa não veio do Egito, não. Isso aqui eu comprei numa lojinha dessas por aqui mesmo, da Esfinge, que está na planície de Gizé, que nós podemos analisar a história através disso daqui, que é também uma fonte histórica importante. E um último caso de documento histórico chamado os restos. Restos são quebra-cabeça, que é tudo que veio, sobrou do passado e que eu tenho que remontar. Um pedaço de um vaso, um pedaço de uma arma antiga e que são mais honestos porque não foram feitos para se contar história. Então todos esses são documentos históricos que estão à disposição dos historiadores, que nós temos que analisar se contam ou não a verdade. Até que ponto? Não existe verdade completa. O historiador não trabalha com verdade completa, isso não existe. Aproveitando aqui para lembrar, e deixe aqui nos comentários a respeito, além de se gostar ou não desse vídeo, que nós tivemos aqui na nossa cidade, e em outras cidades também existe isso, aquelas pessoas ditas como tipos folclóricos. Na minha infância eu via muito disso aqui, várias pessoas dessas, e que tinham histórias de vida importante, interessante. Né? Existem por aí, principalmente cidades do interior, tem muito disso. Se conheceram algum, se conhece algum, comentem aqui embaixo se conheceu algum desses tipos característicos que andavam e que ainda andam pelas nossas ruas, e se ouviu deles alguma história interessante. Tudo que nós fazemos é história. Tudo que nós construímos é história. Então, fechando aqui esse primeiro vídeo, né? Esperamos que tenham gostado dessa explicação muito rápida, muito sucinta a respeito da história. Né? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Procurem convidar pessoas interessadas e vários alunos, seja de outros colégios, que venham a se interessar por esses vídeos. Né? Comentem aqui se gostaram, deem sugestões que podemos melhorar a respeito.
e até o nosso próximo vídeo.